Você já parou para pensar no que é capaz de fazer um homem quando tocam naquilo que ele mais ama? Não estou falando de raiva comum, dessa que passa com o tempo. Estou falando daquela fúria antiga, daquela que os antigos chamavam de sangue fervendo. Aquela que não espera lei, não espera juiz, não espera nada, só age. Hoje eu vou te contar um causo que poucos conhecem nos detalhes. Um causo que transformou um riacho tranquilo do sertão num lugar que até hoje o povo evita passar quando o sol está se pondo, porque dizem que ainda dá para ouvir os gritos. Dizem que a água nunca mais correu com a mesma cor. 12 soldados, 12 homens treinados, armados, preparados para a guerra, contra uma mulher desarmada, tomando banho, sozinha num rio. Parecia a captura mais fácil da história do cangaço, não é mesmo? O tenente até sorriu quando viu a cena. Sorriu e disse aos seus homens: hoje a gente volta herói. Mas ele não sabia de 3 coisas fundamentais. Primeira, aquela mulher não era uma camponesa qualquer. Era Maria Bonita, a rainha do cangaço. E uma rainha, mesmo nua, mesmo desarmada, nunca deixa de ser rainha. Segunda, Maria nunca, eu disse nunca, estava realmente sozinha, porque no sertão, quem anda com lampião carrega uma proteção invisível, uma sombra que vigia, que espreita, que espera. Terceira, e essa é a mais importante, Lampião tinha um código sagrado, podia negociar com coronéis, podia fazer acordos com prefeitos, podia até perdoar uma dívida ou poupar uma vida. Mas quem tocasse em Maria Bonita, quem ousasse encostar um dedo naquela mulher, esse tinha assinado a própria sentença de morte. E não era morte rápida, não. Era morte devagar, morte com recado, morte que virava lenda. Os 12 soldados não sabiam de nada disso quando cercaram aquele rio naquela tarde de 1929. Achavam que tinham encontrado o prêmio maior. Achavam que iam voltar para o quartel, carregando a troféu que nenhum outro batalhão tinha conseguido. A companheira do rei do cangaço. O que eles encontraram foi outra coisa, bem outra coisa, porque a menos de 200 metros dali, escondido na vegetação densa da caatinga, Lampião esperava com 20 homens. E quando o primeiro soldado deu o primeiro passo em direção à água, quando a primeira palavra de ordem foi dada, algo despertou naquele sertão. Algo antigo, algo que não conhece piedade. 15 minutos foi o tempo que durou. 15 minutos que pareceram uma eternidade para quem estava lá. 15 minutos de pólvora, de sangue, de gritos que ecoaram pela caatinga e fizeram os pássaros levantarem voo a quilômetros de distância. Quando tudo terminou, 11 soldados estavam mortos. 11 homens que acordaram naquela manhã, tomaram café, conversaram sobre a família, fizeram planos para quando a missão acabasse. 11 homens que nunca mais voltaram para casa. E o 12º? Esse teve um destino pior que a morte. Lampião o deixou vivo. Não por piedade, não por compaixão, mas porque uma mensagem precisa de mensageiro. E aquele soldado, tremendo, ensanguentado, com os olhos arregalados de terror, ele tinha uma missão: voltar para o quartel e contar o que acontece quando alguém ousa tocar na mulher do capitão. Será que hoje, num mundo cheio de leis e processos, a justiça ainda conhece essa rapidez? Será que ainda existe homem capaz de defender o que é seu com essa determinação? Ou será que perdemos algo pelo caminho, algo que os nossos avós tinham e que a gente só consegue encontrar agora nessas histórias do tempo antigo? Antes de continuar, eu preciso te fazer 3 pedidos. Primeiro, se essa história está mexendo com você, se está fazendo seu sangue esquentar, deixa aquele like aí embaixo. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago um causo novo do sertão, histórias que não podem morrer, memórias que precisam ser passadas adiante. E terceiro, me conta aí nos comentários, de qual cidade do Brasil você está assistindo? Porque eu quero saber se essas histórias do cangaço ainda ecoam longe, se ainda tem gente que valoriza a memória do sertão. Agora sim, vamos para a história completa. Vamos voltar para aquela tarde de 1929, quando 12 homens cometeram o erro fatal de subestimar uma mulher e a fúria de quem a protegia. Prepara o coração, porque o que você vai ouvir agora
não é para os fracos. O sertão de Pernambuco, no ano de 1929, era um lugar onde o silêncio pesava mais que as palavras. Um lugar onde o sol rachava a terra de tal jeito que parecia que Deus tinha esquecido de mandar chuva. A caatinga era cinza, seca, espinhosa, mas havia lugares, poucos lugares, onde a água ainda corria. Pequenos riachos que teimavam em existir, escondidos entre as pedras, protegidos pela sombra das árvores mais resistentes. Um desses lugares ficava a uns 15 quilômetros da vila de Serra Talhada. Um riacho de água clara, transparente, tão limpa que dava para ver as pedrinhas no fundo. A água descia de uma pequena nascente no alto da serra e formava uma piscina natural, cercada por vegetação mais densa que o resto da caatinga. Era um oásis, um respiro no meio daquela terra castigada. O povo da região conhecia aquele lugar. As mulheres iam lá lavar roupa quando a seca não era tão brava. As crianças, nas tardes mais quentes, pediam licença aos pais para dar um mergulho. Mas em 1929, com o cangaço dominando aquela região inteira, o riacho tinha virado território perigoso. Ninguém sabia quando um bando podia aparecer. Ninguém sabia se aquela água tranquila não escondia uma emboscada. E naquela tarde de junho, quarta-feira, por volta das 3 horas, quando o sol ainda queimava forte, mas já começava a perder a força do meio-dia, Maria Bonita chegou ao riacho. Ela vinha a cavalo, sozinha, ou pelo menos era o que parecia. Usava um vestido simples, estampado, daqueles que as mulheres do sertão usavam no dia a dia. O cabelo estava preso num coque, protegido por um lenço. No rosto, a pele morena queimada de sol, os olhos escuros e atentos. Maria tinha 29 anos naquela época. Já não era a menina assustada que tinha largado tudo para seguir Lampião 6 anos antes. Era uma mulher feita, endurecida pela vida no cangaço, mas que ainda guardava aquela beleza que fazia os homens virarem a cabeça. Ela desceu do cavalo com a leveza de quem tinha feito aquilo 1000 vezes. Amarrou o animal numa árvore próxima, longe o suficiente da água para não espantar os pássaros, perto o suficiente para alcançar rápido se precisasse. Maria olhou ao redor. Os olhos dela varreram a caatinga, atentos a qualquer movimento, qualquer som que não pertencesse àquele lugar. Silêncio. Só o barulho da água correndo sobre as pedras. O canto distante de um bem-te-vi. O vento leve mexendo nas folhas secas. Maria tirou o lenço da cabeça. O cabelo escuro caiu sobre os ombros, longo, com aquele brilho de quem cuidava bem mesmo vivendo no mato. Ela começou a tirar o vestido. Não tinha pressa. Cada movimento era calmo, natural. Porque ali, naquele momento, Maria Bonita era apenas uma mulher cansada que queria lavar o suor e a poeira de dias cavalgando sob o sol impiedoso. Ela entrou na água. O frio bateu na pele quente e arrancou um suspiro. Maria mergulhou a cabeça, deixou a água correr pelos cabelos, pelo rosto, pelo corpo. Por um momento, só por um momento, ela não era a rainha do cangaço. Não era a companheira do homem mais temido do Nordeste. Era só Maria, a menina de Santa Brígida, que um dia sonhou com uma vida diferente. Mas os sonhos no sertão duram pouco. A 8 quilômetros dali, numa pequena base militar improvisada numa fazenda abandonada, o tenente Joaquim Marques preparava seus homens. Joaquim tinha 34 anos. Era paraibano, filho de militar, neto de militar. Tinha entrado para a polícia militar aos 18 e desde então perseguia uma coisa só: glória. Ele queria ser o homem que ia acabar com o cangaço. Queria ser o nome que entraria para a história. Queria as medalhas, os elogios, a promoção para capitão. Mas até aquele momento, até aquela tarde de junho de 1929, Joaquim Marques não tinha conseguido nada. 4 anos perseguindo o bando de Lampião e o resultado era 0. Nenhuma captura importante, nenhum confronto decisivo. Só frustração, suor e a sensação de estar sempre um passo atrás. Os outros oficiais já riam dele pelas costas. Marques, o caçador sem caça, diziam. Joaquim, o tenente fantasma que nunca acha ninguém. Aquilo queimava por dentro. Queimava mais que o sol da caatinga. Mas naquela tarde,
tudo ia mudar. Um informante tinha chegado à base 2 horas antes. Um velho conhecido da região, dessas figuras que vivem nas sombras, vendendo informação para quem paga melhor. O homem tinha um recado. Maria Bonita ia estar sozinha no Riacho das Três Pedras naquela tarde. Sozinha, desarmada, vulnerável. Joaquim não acreditou na sorte. Maria Bonita, a mulher de Lampião. A figura que os jornais chamavam de a rainha do cangaço. Se ele capturasse Maria, se ele voltasse para o quartel com ela algemada, seria o golpe do século. Lampião ia enlouquecer, ia sair da toca, e quando saísse, Joaquim estaria esperando. O tenente reuniu seus melhores homens, 12 soldados, todos experientes, todos já tinham estado em combate. Gente que sabia atirar, que sabia se mover em silêncio pela caatinga, que não tremia na hora do confronto. Joaquim passou as ordens com a voz firme, cheia de certeza. Escutem bem, a gente vai cercar o riacho por 3 lados. Eu e mais 4 vamos pela frente, fechando o caminho dela. Outros 4 vão pela direita, cortando a fuga para o norte. Os últimos 3 ficam na retaguarda, garantindo que ninguém aparece pelas costas. Um dos soldados, um cabo de nome Severino, levantou a mão. Tenente, e se for armadilha? E se Lampião estiver por perto? Joaquim sorriu. Aquele sorriso de quem acha que está no controle. Severino, o informante é confiável. E além disso, Lampião não deixaria Maria tomar banho sozinha se soubesse que a gente estava na região. Ele está longe, provavelmente em Alagoas, onde teve aquele tiroteio semana passada. Outro soldado mais jovem, chamado Francisco, perguntou: "E se ela reagir, tenente? A gente atira?" Joaquim olhou para o rapaz. Francisco tinha 20 anos, cara de menino, mas era bom de pontaria. "A gente não atira a menos que seja necessário. A ordem é capturar com vida. Maria Bonita vale mais viva que morta, mas se ela fizer algum movimento brusco, se tentar fugir, se tentar sacar uma arma, aí sim, a gente faz o que tem que fazer." Os homens assentiram. Pegaram os rifles, conferiram as munições, ajustaram os chapéus. Joaquim olhou para cada um deles e viu nos olhos a mesma coisa que ele sentia: a expectativa da glória, do reconhecimento, da história sendo feita. Hoje a gente volta herói, rapazes. Hoje a gente faz justiça. Eles saíram da base às 2:30 da tarde. Cavalgaram em silêncio, seguindo as trilhas que só quem conhecia a região sabia encontrar. Joaquim ia na frente, tenso, mas confiante. Ele já estava ensaiando na cabeça como ia contar aquela história depois. Como ia descrever o momento da captura. Como os jornais iam estampar o nome dele na primeira página. 45 minutos depois, eles chegaram perto do riacho. Joaquim fez o sinal para os homens pararem. Todos desmontaram em silêncio. Amarraram os cavalos longe o suficiente para não fazer barulho. O tenente dividiu o grupo como tinha planejado. 4 homens para cada lado. Ele no comando do grupo da frente. Eles começaram a se aproximar. Cada passo era calculado. Cada movimento cauteloso. A caatinga ajudava. A vegetação era densa o suficiente para esconder um homem agachado. O som da água correndo disfarçava os pequenos ruídos das botas no chão seco. E então Joaquim viu. Através da folhagem, entre os galhos, ele viu Maria Bonita. Ela estava dentro d'água, de costas, o cabelo molhado caindo sobre os ombros, a pele morena brilhando com as gotas. Os movimentos lentos, tranquilos, de alguém que não suspeita de nada. O coração de Joaquim disparou. Era real. Estava acontecendo. Maria Bonita, sozinha, desarmada, a poucos metros de distância. Ele olhou para os lados. Seus homens estavam em posição. Todos tinham os rifles apontados, prontos. O cerco estava perfeito. 3 lados bloqueados. Nenhuma rota de fuga. Joaquim respirou fundo. Fez o sinal. Era a hora. Ele deu um passo à frente, saindo da vegetação. Os outros soldados fizeram o mesmo, emergindo da caatinga como fantasmas. 12 homens armados, formando um semicírculo ao redor do riacho. Maria ainda estava de costas. Joaquim levantou o rifle, apontou para ela e gritou com toda a autoridade que conseguiu colocar na voz: "Maria Bonita! Em nome da lei, você está presa. Saia da água com as mãos na cabeça." O som ecoou pela caatinga.
Os pássaros levantaram voo. O vento pareceu parar. E Maria Bonita, lentamente, muito lentamente, virou o rosto. Ela olhou para Joaquim, olhou para os 12 homens armados, olhou para os rifles apontados na direção dela. E então, algo estranho aconteceu. Algo que fez o estômago de Joaquim se revirar sem ele entender por quê. Maria sorriu. Não era um sorriso de medo. Não era um sorriso de rendição. Era outra coisa. Era o sorriso de quem sabe algo que você não sabe. O sorriso de quem está vendo uma peça de teatro e já conhece o final. Tenente, Maria disse. A voz calma, quase divertida. O senhor tem certeza de que quer fazer isso? Joaquim sentiu um arrepio, mas não podia recuar agora. Não na frente dos homens. Não quando estava tão perto. Eu disse para sair da água. Agora! Maria deu de ombros. Começou a caminhar em direção à margem, as mãos na cabeça como mandado. A água escorria pelo corpo. Ela não parecia preocupada, não parecia com medo. E foi aí que Joaquim escutou um som. Baixo, distante, vindo de trás deles. O estalar de um galho. O cabo Severino também ouviu. Virou a cabeça, tenso. Tenente, tem alguém? Ele não terminou a frase. Porque naquele momento, a menos de 200 metros de distância, escondido na vegetação densa que cercava o riacho, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, levantou a mão direita e fez um único gesto para os 20 homens que estavam com ele. Um gesto que significava uma coisa só. Ataquem, para entender o que aconteceu naquele riacho, para entender por que Maria sorriu quando viu 12 rifles apontados para ela, a gente precisa voltar no tempo. Precisa conhecer quem era essa mulher de verdade. Não a lenda que os jornais criaram, não a personagem romântica dos folhetins, mas a Maria de carne e osso, a que sangrava, a que sentia medo, a que tomava decisões. Maria Déa, esse era o nome de batismo dela. Nasceu em 8 de março de 1911, na cidade de Santa Brígida, interior da Bahia, filha de José Déa e Dona Joaquina, uma família simples, pobre, mas honrada. O pai era sapateiro, a mãe costureira, gente que trabalhava de sol a sol para botar comida na mesa. Maria cresceu como todas as meninas do sertão naquela época. Aprendeu a costurar, a cozinhar, a cuidar da casa. Ia para a igreja todo domingo. Rezava o terço com a mãe. Sonhava com casamento, com filhos, com uma vida tranquila ao lado de um homem trabalhador. Aos 15 anos casou com José Miguel, um sapateiro como o pai dela. O casamento durou 8 anos. 8 anos de uma vida que não tinha nada de extraordinário. Nada de aventura, nada de legendas, só a rotina pesada do sertão, a luta diária pela sobrevivência, o calor, a seca, a pobreza que nunca dava trégua. Até que em 1929 tudo mudou. Lampião passou por Santa Brígida. O bando dele acampou perto da cidade por alguns dias. E naqueles dias, Maria e Lampião se encontraram. Ninguém sabe exatamente como foi. Os detalhes se perderam no tempo, misturados com a lenda. Mas o que se sabe é que quando Lampião partiu, Maria foi com ele. Deixou o marido, deixou a família, deixou a vida certinha, a respeitabilidade, tudo. Virou cangaceira. O povo ficou chocado. Uma mulher casada, de família, largando tudo para seguir o bandido mais procurado do Brasil? Era escândalo, era vergonha, era uma afronta aos bons costumes. Mas Maria não ligou, porque pela primeira vez na vida, ela tinha escolhido. Não o pai que escolheu por ela, não o marido que decidia por ela, não a sociedade que mandava nela. Ela, Maria, a menina de Santa Brígida que descobriu que podia ser mais que apenas uma sombra na vida de um homem. Os primeiros meses no cangaço foram duros, mais duros que Maria imaginava. Não era romance, não era aventura, era fome, sede, cansaço. Era dormir no chão duro, acordar antes do sol, cavalgar o dia inteiro sob o calor assassino. Era o medo constante de um tiroteio, de uma emboscada, de uma traição. Muitos homens do bando achavam que Maria não ia aguentar. Achavam que em 2 semanas ela ia estar chorando, pedindo para voltar para casa.
Mas eles não conheciam Maria, não sabiam que debaixo daquela aparência delicada havia uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Maria aprendeu rápido, aprendeu a montar a cavalo por horas sem reclamar, aprendeu a comer pouco e reclamar menos ainda. Aprendeu a identificar os sons da caatinga, a diferença entre o vento mexendo nas folhas e o barulho de alguém se aproximando. Aprendeu a dormir com um olho aberto e a mão perto da arma. Porque sim, Maria aprendeu a atirar. Lampião fez questão disso. Nos primeiros dias, ele mesmo ensinou. Pegou o rifle, mostrou como segurar, como mirar, como respirar antes de apertar o gatilho. Maria errou os primeiros tiros, errou os segundos também, mas no terceiro dia ela acertou uma lata a 20 metros de distância. No quarto dia, acertou a 30. Na segunda semana já conseguia acertar um alvo do tamanho de um chapéu a 50 metros. Você tem mão firme, Lampião disse impressionado. Melhor que muito homem que já andou comigo. Mas não era só atirar. Maria aprendeu a usar faca, aprendeu os pontos vitais do corpo humano, onde cortar para matar rápido, onde cortar para fazer sofrer. Aprendeu que uma mulher, sendo menor e mais fraca que um homem, precisa ser mais esperta, mais rápida, mais cruel quando necessário. E aprendeu acima de tudo uma coisa: no cangaço você está sempre armado, mesmo quando parece que não está. Maria nunca saía sem pelo menos 2 armas escondidas, uma faca pequena, afiada como navalha, amarrada na parte interna da coxa, um punhal menor ainda, escondido no cabelo, preso de um jeito que parecia apenas um enfeite. E quando estava de vestido, sempre tinha um revólver pequeno escondido entre as camadas de pano. Mulher desarmada é mulher morta, Lampião dizia. E Maria levou aquilo como evangelho. Mas havia mais que armas. Havia a esperteza, a lábia, a capacidade de fazer os homens subestimarem ela. Maria aprendeu que ser mulher no cangaço era uma vantagem estratégica. Os soldados, os jagunços, os coronéis, todos tinham a tendência de olhar para ela e ver apenas uma mulher frágil. E essa era a maior arma de todas. Quantas vezes Maria entrou numa vila sozinha, fingindo ser uma camponesa assustada, pedindo informações, enquanto o bando de Lampião se posicionava para o ataque? Quantas vezes ela distraiu um soldado com um sorriso, enquanto um cangaceiro o desarmava pelas costas? Quantas vezes ela chorou lágrimas falsas para conseguir informação de um delegado bobo o suficiente para acreditar nela? Maria se tornou mais que a companheira de Lampião. Ela se tornou parte da estratégia, uma peça fundamental. E o mais importante, ela se tornou a linha vermelha que ninguém podia cruzar. Lampião tinha um código. Todo mundo que conhecia o capitão sabia disso. Ele podia ser brutal com os inimigos. Podia queimar fazendas, executar traidores, torturar informantes. Mas havia regras. Não mexer com criança, não estuprar mulher, não roubar de gente pobre. E, acima de tudo, não tocar em Maria. Isso não era proteção por fraqueza. Não era homem mimando mulher, era código de honra, era respeito. E no sertão daquela época, quebrar um código assim era assinar sentença de morte. Um episódio deixou isso bem claro. Em 1930, um ano depois de Maria entrar para o cangaço, um homem do próprio bando tentou se aproveitar dela. O nome dele era Zé Grande, um cangaceiro veterano que tinha entrado para o bando antes mesmo de Maria aparecer. Ele tinha ciúme da atenção que Lampião dava a ela. Achava que Maria tinha privilégios demais, que não merecia o respeito que recebia. Uma noite, quando o bando estava acampado numa gruta, Zé Grande esperou Lampião sair para fazer a ronda. Maria estava sozinha, arrumando as roupas perto do fogo. Zé Grande se aproximou. Começou com palavras sujas, desrespeitosas. Maria mandou ele calar a boca. Zé Grande riu. Disse que ela não mandava nada, que era só uma mulher, que tinha sorte de estar ali. E então ele esticou a mão para tocar nela. Maria não esperou. Sacou a faca da coxa e cortou a mão de Zé Grande num movimento tão rápido que ele nem viu. O sangue esguichou. Zé Grande gritou, mais de surpresa que de dor. Quando Lampião voltou e soube o que tinha acontecido, não precisou de explicação. Olhou para Zé Grande, olhou para a mão cortada,
Olhou para Maria, que estava calma, limpando a faca. Zé, Lampião disse a voz baixa, perigosa, você conhece as regras. Capitão, eu não ia fazer nada, Você tocou? Silêncio. Eu perguntei se você tocou nela. Eu tentei, mas... Lampião não deixou ele terminar. Sacou o punhal e cravou no ombro de Zé Grande. O homem caiu de joelhos, gritando. Lampião puxou a lâmina, limpou no poncho do homem caído. Você tem 1 hora para sair daqui. Se quando o sol nascer eu ainda te ver por perto, eu acabo o serviço. E não vai ser rápido. Zé Grande fugiu naquela mesma noite. Nunca mais ninguém soube dele. Dizem que morreu sozinho na caatinga, sangrando, sem ninguém para ajudar. Depois daquilo, nenhum homem do bando jamais desrespeitou Maria. Ela tinha provado 2 coisas, que sabia se defender sozinha e que Lampião não tinha piedade com quem cruzasse aquela linha. Mas havia outra camada nessa proteção, uma camada que poucos entendiam. Lampião não protegia Maria apenas porque a amava. Ele a protegia porque ela era o símbolo de que mesmo no cangaço, mesmo naquela vida brutal e sem lei, ainda havia códigos, ainda havia honra, ainda havia algo sagrado que não podia ser violado. Maria representava a ideia de que nem tudo era permitido, de que havia limites até para os bandidos. E isso, de um jeito estranho e paradoxal, dava legitimidade a Lampião. Fazia dele mais que um criminoso comum. Fazia dele um líder com princípios, e Maria sabia disso. Sabia o peso simbólico que carregava, e usava isso a favor dela e do bando. Quando chegavam numa vila, Maria era a primeira a entrar. Conversava com as mulheres, com as crianças, acalmava o medo, mostrava que o bando de Lampião não era bicho-papão. Conseguia informações que nenhum homem conseguiria. Porque as pessoas falavam com ela, confiavam nela, de um jeito que nunca confiariam num cangaceiro armado. Maria também tinha o papel de diplomata. Quando Lampião precisava negociar com um coronel, muitas vezes era Maria quem ia primeiro. Suavizava o terreno, fazia o coronel baixar a guarda, e quando Lampião chegava, o trabalho mais difícil já estava feito. Mas não se engane, Maria não era apenas a face gentil do cangaço. Ela participava dos combates, dos saques, das execuções quando necessário. Existe um relato, nunca completamente confirmado, mas contado pelos velhos do sertão até hoje, de um episódio em Sergipe. Um jagunço tinha estuprado e matado a filha de um fazendeiro pobre. O fazendeiro foi até Lampião, pediu justiça. Lampião investigou, confirmou o crime, capturou o jagunço. E foi Maria quem executou, não com tiro, com faca, devagar. Enquanto fazia isso, ela repetia para o homem o nome da menina que ele tinha matado. Repetia sem parar, para que ele soubesse exatamente por que estava morrendo. Quando terminou, Maria limpou a faca, guardou e foi lavar as mãos no riacho mais próximo. Não tinha lágrimas, não tinha remorso. Tinha apenas a certeza de que a justiça tinha sido feita. Esse era o equilíbrio de Maria Bonita. Ela conseguia ser gentil e cruel, diplomática e brutal, símbolo de honra e instrumento de vingança. E esse equilíbrio era o que a fazia valer por 10 homens. Porque um homem no cangaço tinha apenas uma função: lutar. Maria tinha 10. Era estrategista, espiã, diplomata, enfermeira, cozinheira quando necessário, símbolo, conselheira de Lampião, e quando a situação exigia, tão mortal quanto qualquer cangaceiro. Lampião sabia disso. Por isso, a proteção que ele oferecia a Maria não era a proteção de macho fraco protegendo fêmea frágil. Era a proteção que um rei dá à sua peça mais valiosa no tabuleiro. Mexer com Maria era declarar guerra total contra Lampião. E guerra contra Lampião nunca terminava bem. Os soldados que cercaram o riacho naquela tarde não sabiam de nada disso. Olhavam para Maria e viam apenas uma mulher nua, desarmada, vulnerável. Achavam que tinham capturado uma refém valiosa. Não entendiam que tinham acabado de ativar a bomba mais perigosa do sertão. Porque Maria não estava sozinha, nunca estava. E quando ela sorriu para o tenente Joaquim, não era o sorriso de quem se rende, era o sorriso de quem acabou de ver 12 homens caírem na armadilha perfeita.
Agora me diz uma coisa, antes de continuar. Você já parou para pensar nisso? Será que hoje em dia ainda existe gente assim? Gente que vale por 10? Gente que quando você mexe, você sabe que mexeu com o enxame inteiro, não só com uma abelha? Ou será que a gente perdeu isso? Será que viramos todos descartáveis, substituíveis, sem ninguém disposto a realmente ir até o fim por nós? Pensa nisso enquanto a gente continua, porque o que vem agora vai mostrar o que significa ter alguém disposto a transformar o inferno em realidade por você. E se você está gostando dessa história, se está sentindo o sangue esquentar, faz o seguinte: deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber se essas histórias do sertão ainda ecoam longe, se ainda tem gente que entende o valor da honra e da palavra. Agora vamos para o momento em que tudo explodiu. O ar estava pesado. Não era só o calor da tarde, era outra coisa, uma tensão invisível, o tipo de coisa que faz o cabelo da nuca arrepiar sem você saber por quê. Os pássaros tinham parado de cantar, o vento tinha cessado. Até a água do riacho parecia correr mais devagar, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. Maria saía da água com as mãos na cabeça. Cada passo era calculado, lento, deliberado. A água escorria pelo corpo. Os olhos dela não saíam do tenente Joaquim. Ela o media, estudava, calculava quantos segundos teria se precisasse agir. Joaquim mantinha o rifle apontado, mas algo dentro dele estava começando a gritar. Um instinto antigo, primitivo, aquele que os antepassados dele usavam para saber quando um predador estava perto. Mas ele empurrava esse sentimento para baixo. Não podia demonstrar fraqueza, não na frente dos homens, não quando estava tão perto da glória. Mais rápido! Ele ordenou, a voz saindo mais alta que pretendia. E mantenha as mãos onde eu posso ver. Maria deu de ombros. Continuou o mesmo ritmo. Quando chegou à margem, parou. A água batia na altura dos tornozelos. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse considerando algo. Tenente, ela disse. E a voz dela era estranhamente calma, quase entediada. O senhor trouxe corda? Joaquim franziu a testa. O quê? Corda, para me amarrar. Porque o senhor sabe que eu não vou ficar quieta se não estiver bem amarrada. Um dos soldados, o jovem Francisco, deu um passo à frente, sacando uma corda do cinturão. Eu tenho, tenente. Então joga para ela, Joaquim ordenou. Maria, você mesma amarra as próprias mãos e não tente nada esperto. Maria pegou a corda que Francisco jogou, olhou para ela, passou os dedos pelas fibras, como se estivesse avaliando a qualidade. E então, pela segunda vez, ela sorriu. Sabe, tenente, eu conheci um homem uma vez que também achava que corda resolveria o problema dele. Cala a boca e amarra. Esse homem se chamava João Pequeno. Era jagunço de um coronel lá em Alagoas. Achava que se amarrasse bem uma pessoa, ela não ia conseguir fazer nada. Joaquim sentiu o suor escorrer pela testa. Não era só do calor. Eu disse para calar a boca. De Maria começou a amarrar as próprias mãos, mas continuou falando, a voz tranquila, quase como se estivesse contando uma história para uma criança. O problema do João Pequeno é que ele não entendeu uma coisa básica. Corda não prende só quem está amarrado. Prende também quem está segurando a corda. Porque aí você fica preocupado só com aquilo, com segurar, com vigiar, e esquece de olhar ao redor. Foi aí que o cabo Severino, que estava na lateral direita do cerco, virou a cabeça de repente. Tenente, a voz dele saiu baixa, tensa. Eu estou ouvindo algo. Joaquim não tirou os olhos de Maria. É só o vento, Severino. Não é o vento. É como se tivesse gente se movendo. Você está nervoso. Foca na mulher. Maria terminou de amarrar as mãos. Levantou os braços para Joaquim ver. O nó estava frouxo, obviamente proposital, mas Joaquim não ligou. Ele ia apertar de novo quando chegasse perto. Pronto, tenente. Estou toda sua agora. Joaquim fez um sinal para Francisco. Vai lá e traz ela. E cuidado, Francisco engoliu seco. O garoto tinha 20 anos e nunca tinha estado tão perto de uma mulher nua, muito menos de Maria Bonita. As histórias que se contavam sobre ela, mas ordens eram ordens. Ele começou a se aproximar da margem, o rifle ainda apontado, os passos cautelosos. Maria não se mexeu.
Apenas observava, aquele sorriso ainda nos lábios. Francisco estava a 5 metros dela quando parou. Tenente, tem algo errado. O que foi agora? Ela está calma demais. E foi nesse momento que tudo mudou. Do outro lado do riacho, na vegetação densa que ninguém tinha prestado atenção direito, porque estavam focados em Maria, um galho quebrou. Não foi um som alto, mas na tensão daquele momento, soou como um trovão. Todos os soldados viraram as cabeças. E então, saindo da caatinga como fantasmas, 20 homens apareceram. Não apareceram. Eles já estavam ali, provavelmente desde antes dos soldados chegarem. Escondidos tão bem que nem o sol conseguia denunciá-los. Vestidos com as roupas de couro, os chapéus de abas largas, os rostos parcialmente cobertos por lenços. E nas mãos, rifles, punhais, cartucheiras cheias. Na frente de todos, um homem que não precisava de apresentação. Mesmo quem nunca tinha visto sabia quem era. Pela postura, pela forma como os outros olhavam para ele, pelo peso da presença. Lampião. Ele tinha 32 anos naquela época. Não era alto, media 1,60 e poucos centímetros, mas tinha uma presença que fazia parecer maior. O rosto era marcado, queimado de sol, mas os olhos eram o que mais chamava a atenção. Olhos claros, penetrantes, que pareciam ver através das pessoas. Ele usava os óculos característicos, aqueles de aro redondo que todo mundo conhecia das fotografias. Na cintura, um punhal. Na mão direita, um rifle. E no rosto, uma expressão que não era de raiva, era pior, era frieza absoluta. O tenente Joaquim sentiu as pernas bambearem, sentiu o estômago revirar, sentiu pela primeira vez em anos o gosto metálico do medo verdadeiro na boca. Meu Deus! Ele sussurrou. Lampião não disse nada, apenas olhou. Primeiro para os 12 soldados, depois para Maria, ainda na margem do rio. Depois voltou para Joaquim. E então, finalmente, ele falou. A voz era baixa, mas carregava um peso que fazia o ar ficar mais denso. Tenente, o senhor sabe quem eu sou? Joaquim tentou responder, mas a voz não saiu. Ele limpou a garganta, tentou de novo. Lampião, isso mesmo. E sabe quem é aquela mulher que o senhor estava apontando o rifle? Silêncio. Eu perguntei se você sabe quem ela é. A voz agora era um trovão. Todos os soldados deram um passo atrás, involuntariamente. É Maria Bonita, Joaquim conseguiu dizer. Maria Bonita, Lampião repetiu, quase como se estivesse saboreando as palavras. A minha Maria, a minha companheira, a minha mulher. E o senhor estava apontando um rifle para ela, mandando ela amarrar as próprias mãos, tratando ela como se fosse um animal. Nós estávamos só cumprindo ordens. Ordens. Lampião cuspiu a palavra como se fosse veneno. Que ordens, tenente? Ordem de desrespeitar uma mulher? Ordem de ameaçar quem não pode se defender? Que tipo de homem segue ordem assim? O cabo Severino, que estava na lateral, lentamente começou a recuar. Seus olhos procuravam uma rota de fuga. Lampião percebeu o movimento sem nem olhar diretamente. Ei, você aí do bigode. Para onde você pensa que vai? Severino congelou. Eu não estava indo a lugar nenhum, não, senhor. Não me chame de senhor. Eu não sou senhor de ninguém. E você não vai a lugar nenhum mesmo, porque agora, vocês 12, vocês vão aprender uma lição. Um dos cangaceiros ao lado de Lampião, um homem alto e magro que todos conheciam como Corisco, deu um passo à frente. Ele tinha um sorriso no rosto, mas era o tipo de sorriso que não tinha alegria nenhuma. Era o sorriso de quem estava prestes a se divertir com a desgraça alheia. Capitão, deixe eu me encarregar desses cabras. Vou ensinar educação para eles. Lampião levantou a mão. Um gesto para Corisco esperar. Calma, Corisco. Primeiro eles vão entender o que fizeram. Ele olhou de novo para Joaquim. Tenente, no sertão a gente tem códigos. O senhor pode não gostar, pode achar que é coisa de bandido, mas são códigos. E um deles, o mais sagrado de todos, é que a mulher de um homem é intocável. Não importa quem seja o homem, não importa quem seja a mulher. Mexeu com ela, mexeu com ele. E as consequências... as consequências são sempre as mesmas. Maria, que tinha ficado quieta até então,
Soltou a corda das mãos com um movimento simples. O nó frouxo que ela tinha feito se desfez sem esforço. Ela caminhou até onde tinha deixado o vestido. Pegou-o, começou a se vestir calmamente. Virgulino, ela chamou, usando o nome verdadeiro de Lampião. Esses homens aqui nem sabiam que você estava por perto. Eles achavam que eu estava sozinha. Lampião assentiu. Eu sei, minha nega. Eles achavam que tinham encontrado uma presa fácil. Maria terminou de colocar o vestido. Passou as mãos pelo cabelo molhado. Prendeu-o de novo com o lenço. Quando terminou, caminhou até ficar ao lado de Lampião. Então ela olhou para Joaquim com uma expressão que era quase pena. Tenente, o senhor tem filhos? A pergunta pegou Joaquim de surpresa. Eu tenho 2. Meninos? Meninas? Um menino e uma menina. Maria assentiu devagar. E se alguém apontasse um rifle para a mãe deles? O que o senhor faria? Joaquim não respondeu. Não precisava. A resposta estava nos olhos dele. Pois então... Maria continuou. O senhor entende. Foi o soldado Francisco quem quebrou o silêncio. O jovem de 20 anos, que tinha a vida toda pela frente, que tinha família esperando em casa, caiu de joelhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Por favor, ele implorou. Eu não queria, eu só estava seguindo ordens. Eu tenho mãe. Tenho irmãos pequenos. Por favor. Lampião olhou para o rapaz. Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Não era compaixão exatamente. Era mais como reconhecimento. Como se ele visse naquele soldado assustado uma versão mais jovem de si mesmo. Quantos anos você tem, menino? 20, senhor. Quer dizer, capitão, quer dizer, 20 anos? Lampião repetiu. Novo ainda. Aprendendo a vida do jeito difícil. Francisco assentiu desesperadamente, agarrando-se àquele fiapo de esperança. Mas então Lampião endureceu o rosto de novo. Mas novo ou não, você apontou o rifle para minha mulher. Você ia amarrar ela, ia levar ela presa. E o que você acha que iam fazer com ela no quartel? Acha que iam tratar ela com respeito, com dignidade? Eu não sei, você não sabe, mas eu sei. Eu sei o que fazem com as mulheres de cangaceiro quando capturam. Eu já vi, já ouvi as histórias. E ninguém vai fazer isso com a Maria. Corisco deu um passo à frente de novo, impaciente. Capitão, a gente vai ficar conversando até o sol se pôr ou vai resolver logo isso? Lampião olhou para o céu. O sol já estava descendo, mas ainda havia pelo menos 2 horas de luz, tempo suficiente. Ele virou-se para os 20 cangaceiros que estavam com ele. Zé Baiano, Moita Brava, João Grande, vocês 3 vão cercar o lado norte. Ninguém foge por lá. Sabino, Elétrico, Canário, vocês pegam o lado sul. Mariano e Diferente, vocês ficam na retaguarda, o resto comigo. Os homens se moveram com eficiência assustadora. Em menos de 1 minuto, o cerco estava completo. Mas agora eram os soldados que estavam cercados. A caça tinha virado caçador. Joaquim percebeu que não tinha saída. Seu treinamento militar começou a funcionar, quase por instinto. Se ia morrer lutando. Soldados! Ele gritou, tentando colocar autoridade na voz que tremia. Preparar para combate. Formação defensiva. Os homens tentaram obedecer. Tentaram formar um círculo, rifles apontados para fora. Mas as mãos tremiam. Os rostos estavam pálidos. Um deles, não deu para ver quem, começou a rezar baixinho. Maria se afastou, indo para trás da linha dos cangaceiros. Não por medo, mas porque o que ia acontecer agora não era lugar para ela estar no meio. Ela pegou um cantil, bebeu água, sentou-se numa pedra, como se estivesse prestes a assistir uma peça de teatro. Lampião carregou o rifle. O som do ferrolho sendo puxado ecoou pela caatinga como uma sentença. Tenente Joaquim Marques, ele disse, e o fato de saber o nome completo fez o sangue de Joaquim gelar. Vocês 12 tiveram a ousadia de cercar minha mulher, de ameaçar ela, de querer levar ela presa. Agora vocês vão entender o preço disso. Ele levantou o rifle, apontou para Joaquim. E tenente, só para você saber, isso aqui não é pessoal, é princípio, é a lei do sertão. Você mexeu no que não devia, e o sertão cobra, sempre cobra. O dedo de Lampião se moveu para o gatilho, e naquele momento Joaquim soube com absoluta certeza que não ia ver o sol nascer no dia seguinte,
que nunca mais ia abraçar os filhos, que a glória que ele tanto perseguiu tinha se transformado na sua maldição. Ele fechou os olhos e esperou. Mas o tiro não veio. Joaquim abriu os olhos confuso. Lampião ainda estava com o rifle apontado, mas não tinha atirado. Sabe por que eu não atirei ainda, tenente? Joaquim balançou a cabeça, mudo de terror. Porque eu quero que você veja. Quero que você entenda exatamente o que vocês causaram. Quero que nos últimos momentos da sua vida você carregue o peso de ter trazido 11 homens para a morte por causa da sua ambição. Lampião abaixou o rifle, olhou para os cangaceiros ao redor. Meus cabras, esses 12 homens aqui cometeram uma ofensa que não pode ser perdoada. Eles ameaçaram Maria, e vocês sabem o que isso significa. Os 20 cangaceiros assentiram em uníssono. Era como um ritual, como algo que já tinha acontecido antes e ia acontecer de novo. Então vocês sabem o que fazer. Corisco deu um passo à frente, o sorriso agora mais largo. Pode deixar, capitão, a gente sabe. E então o inferno desceu sobre aquele riacho. O primeiro tiro veio de onde ninguém esperava. Não de Lampião, não de Corisco, mas de um cangaceiro na retaguarda, um homem chamado Diferente, que tinha esse apelido porque era canhoto e atirava com uma precisão que desafiava a lógica. O cabo Severino, que tinha sido o primeiro a desconfiar de que algo estava errado, foi também o primeiro a cair. A bala pegou no peito, um pouco acima do coração. Ele cambaleou para trás, os olhos arregalados de surpresa, como se não conseguisse acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Tentou levantar o rifle, mas as forças já o abandonavam. Caiu de joelhos primeiro, depois de cara no chão. A poeira subiu ao redor do corpo. O sangue começou a formar uma poça escura debaixo dele. Por um segundo, um único segundo, houve silêncio total. E então o inferno começou de verdade. Os soldados reagiram por instinto. Joaquim gritou uma ordem que nem ele mesmo entendeu direito. Os homens abriram fogo, desesperados, atirando para todos os lados. Mas atirar em desespero não é atirar para acertar. É atirar para fazer barulho, para tentar espantar o medo, para fingir que ainda há controle da situação. As balas dos soldados se perderam na caatinga. Algumas acertaram árvores, arrancando lascas de madeira. Outras se enterraram no chão seco. Uma passou zunindo perto da cabeça de Maria, que nem se mexeu. Apenas continuou sentada na pedra, observando. Os cangaceiros, por outro lado, não desperdiçavam munição. Cada tiro tinha um alvo. Cada movimento era calculado. Eles tinham feito aquilo antes. Muitas vezes. Sabiam exatamente como cercar, como eliminar, como transformar um grupo de homens armados em cadáveres. O soldado mais próximo de Joaquim, um homem gordo de uns 40 anos chamado Antônio, levou um tiro na perna. Ele gritou, caiu, tentou se arrastar para trás da cobertura de uma pedra, mas Corisco já estava em movimento. Ele correu com uma velocidade surpreendente para um homem do tamanho dele, pulou sobre a pedra e, antes que Antônio pudesse reagir, cravou o punhal no pescoço. O sangue jorrou quente, molhando a mão de Corisco, a camisa de Antônio, o chão ao redor. Antônio tentou gritar, mas o som saiu como um gorgolejar. Suas mãos foram para o pescoço, tentando estancar o sangue que escapava entre os dedos. Foi inútil. Em menos de 30 segundos, ele parou de se mexer. Corisco limpou o punhal na roupa do morto, levantou-se, olhou ao redor procurando o próximo alvo. 2! Ele gritou, como se estivesse mantendo o placar de um jogo. Do outro lado do cerco, 3 soldados tentaram romper a linha e fugir. Correram em direção à vegetação mais densa, onde achavam que poderiam se esconder. Mas Zé Baiano, Moita Brava e João Grande estavam esperando exatamente por isso. Eles deixaram os soldados se aproximarem, deixaram eles acharem que tinham uma chance. E quando os 3 estavam a poucos metros da salvação, os cangaceiros saíram da cobertura. Zé Baiano acertou o primeiro com um tiro no estômago. O homem dobrou ao meio, as mãos indo automaticamente para a ferida. Caiu de joelhos, gemendo. Zé Baiano se aproximou, apontou o rifle para a cabeça e
disparou de novo. O gemido parou. Moita Brava preferiu o punhal. Ele agarrou o segundo soldado por trás, puxou a cabeça para trás, expondo o pescoço e cortou de lado a lado num movimento único, fluido, praticado. O soldado nem teve tempo de gritar. Apenas fez um som estrangulado antes de desabar. O terceiro, percebendo que não havia fuga, virou-se e tentou lutar. Era um homem jovem, forte, de uns 25 anos. Tinha treinamento de combate corpo a corpo, mas João Grande tinha o dobro da experiência e nenhuma piedade. Eles trocaram golpes por talvez 15 segundos. O soldado até conseguiu acertar um soco no rosto de João Grande, fazendo sangue escorrer do nariz. Mas João Grande apenas sorriu, cuspiu sangue e disse: "Bom golpe, cabra, mas não é suficiente." Ele desviou do próximo soco, girou o corpo e enterrou a faca entre as costelas do soldado. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Rápido, eficiente, mortal. O soldado desabou. João Grande limpou a faca na própria calça e gritou: "Mais 3 pro capitão!" Restavam agora 7 soldados, incluindo Joaquim e o jovem Francisco, que tinha implorado por misericórdia. Eles se agruparam, tentando usar os corpos uns dos outros como escudo. Joaquim ainda tentava manter alguma ordem, mas a voz dele saía cada vez mais aguda, mais desesperada. "Fiquem juntos, não deixem eles nos separarem. Atirem com precisão, não desperdicem munição." Mas era tarde demais para estratégia, tarde demais para treinamento. O terror tinha tomado conta. Os homens atiravam cegamente, recuavam sem coordenação, gritavam uns com os outros. Lampião, que até então tinha apenas observado, finalmente entrou em ação. Ele não correu, não precisava. Apenas caminhou, o rifle na mão, os passos medidos, confiantes. Era como se ele soubesse que as balas não o alcançariam. E, de fato, nenhuma alcançou. Ou ele tinha uma sorte impossível, ou era rápido demais, ou tinha um instinto sobrenatural que o fazia desviar no momento exato. Ele mirou com calma, sem pressa, e disparou. Um soldado caiu atingido no peito. Lampião carregou o rifle de novo, mirou, disparou. Outro soldado caiu, este atingido na cabeça. Metade do crânio explodiu. Sangue, fragmentos de osso e massa cinzenta salpicaram os homens ao redor. Joaquim viu aquilo e algo dentro dele quebrou. Toda a bravata, toda a ambição, todo o sonho de glória se dissolveu. Ele soltou o rifle, levantou as mãos. Eu me rendo, por favor, eu tenho família." Lampião parou. Inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse considerando a proposta. Por um momento, Joaquim achou que ia funcionar, que ele seria poupado, que veria os filhos de novo. Mas então Lampião falou, a voz fria como gelo: "Tenente, você acha mesmo que eu me importo se você tem família? Você achou que eu não tinha família quando decidiu ameaçar a Maria? Cada homem aqui tem família. Cada um dos meus cabras tem gente esperando por eles. E você queria matar a gente, queria capturar minha mulher e fazer Deus sabe o que com ela." Joaquim começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto sujo de poeira e pólvora. "Eu sinto muito, eu não sabia. Você não sabia", Lampião interrompeu. Você não sabia, mas agora sabe e vai levar esse conhecimento para o inferno." Ele levantou o rifle de novo. Mas antes que pudesse atirar, Francisco, o soldado mais jovem, fez algo inesperado. Ele jogou o corpo na frente de Joaquim. "Não, se for para matar, mata eu primeiro. Ele tem filhos, ele..." Lampião abaixou o rifle, surpreso. Olhou para o rapaz com uma expressão que era quase respeito. "Você tem coragem, menino. Coragem de verdade. Mas coragem às vezes só serve para morrer mais cedo." Francisco estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé, mas se manteve ali, entre Lampião e Joaquim. "Então me mata, mas deixa ele viver." Lampião ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Os outros cangaceiros tinham parado também, esperando para ver o que o capitão ia fazer. Até Maria, que continuava sentada na pedra, se inclinou para a frente, curiosa. "Você está disposto a morrer por esse homem?" Lampião perguntou. "Sim", Francisco respondeu, e pela primeira vez desde que o tiroteio começou, sua voz saiu firme. "Por quê? Ele é parente seu?"
Amigo? Não, mas ele é meu tenente, meu comandante, e um homem não abandona quem comanda ele. Lampião soltou algo entre uma risada e um suspiro. Lealdade! Há quanto tempo eu não via isso? Ele olhou para trás. Para Maria. O que você acha, minha nega? O menino tem honra. Merece morrer por isso. Maria levantou-se da pedra, caminhou até ficar ao lado de Lampião. Ela olhou para Francisco, estudou o rosto dele, viu o medo, sim, mas viu também a determinação. Viu alguém disposto a sacrificar a própria vida por um código, por um princípio. Virgulino, ela disse baixinho, você sempre diz que o sertão precisa de homens com honra, que sem honra não somos nada. E você acha que esse aqui tem honra? Eu acho que ele está mostrando mais honra agora do que a maioria mostra a vida toda. Lampião assentiu devagar. Olhou de novo para Francisco. Qual seu nome, menino? Francisco. Francisco Alves da Silva. Francisco, você é de onde? De Campina Grande, senhor. Capitão, Campina Grande. Terra boa. Gente trabalhadora. Lampião deu um passo mais perto. Olha nos meus olhos, Francisco. O rapaz obedeceu, mesmo tremendo. Se eu te deixar viver, você vai sair daqui e fazer o quê? Francisco engoliu seco. Vou voltar para casa. Vou abraçar minha mãe e vou contar para ela que no dia de hoje eu conheci o que é honra de verdade. E vai continuar sendo soldado? Não, senhor. Não depois disso, eu não sirvo para isso. Lampião ficou estudando o rosto do rapaz por mais alguns segundos. Então, surpreendendo todos, ele baixou o rifle completamente. Tá certo, você vive. Um suspiro coletivo. Francisco quase desabou de alívio. Mas então Lampião continuou. Mas o tenente não. Antes que Francisco pudesse reagir, antes que pudesse se jogar na frente de novo, Corisco apareceu do nada e puxou o rapaz para o lado com força. Francisco gritou, tentou se soltar, mas Corisco era forte demais. Lampião apontou o rifle direto para a testa de Joaquim. O tenente nem tentou correr, nem tentou implorar de novo. Apenas fechou os olhos e sussurrou algo que parecia uma oração. O tiro ecoou pela caatinga. Joaquim caiu para trás, um buraco perfeito no centro da testa, os olhos ainda fechados. Não houve agonia, não houve sofrimento. Foi rápido, uma misericórdia que ele não merecia, mas que recebeu mesmo assim. Francisco desabou no chão, soluçando. Restavam agora 4 soldados, 4 homens apavorados, cercados, sem munição suficiente, sem esperança. Um deles, o mais velho, talvez com 50 anos, simplesmente largou a arma. Eu não vou lutar. Façam o que quiserem. Os outros 3 olharam para ele, depois uns para os outros e fizeram o mesmo. Largaram os rifles no chão, levantaram as mãos. Lampião caminhou até eles devagar. Parou a poucos metros de distância. Vocês sabem por que seus companheiros morreram? Os 4 balançaram a cabeça, mudos de terror, porque eles apontaram armas para minha mulher, porque eles queriam levar ela presa, porque eles violaram o código mais sagrado do sertão. Ele fez uma pausa. Vocês fizeram a mesma coisa, então vocês vão ter o mesmo destino. Mas a gente se rendeu, um deles gaguejou. Se renderam. Depois que não tinha mais para onde correr, depois que viram os companheiros caírem. A rendição de covarde não vale nada. Lampião fez um sinal para os cangaceiros ao redor. Eles se aproximaram, armas em punho. Os 4 soldados começaram a recuar, cambaleando. Um deles caiu sentado, as pernas não o sustentando mais. Outro começou a rezar em voz alta, rápido, desesperado, e então, metodicamente, os cangaceiros executaram os 4. Não foi rápido dessa vez, não foi misericordioso. Lampião tinha dito que aquilo era uma lição, e lições precisam ser aprendidas da forma mais clara possível. Os gritos duraram menos de 2 minutos, mas pareceram horas. Depois, silêncio. 11 corpos no chão. 11 homens que acordaram naquela manhã achando que iam voltar heróis. Lampião olhou ao redor, para os cangaceiros, para os cadáveres, para o sangue que manchava a terra e começava a escorrer para dentro do riacho, tingindo a água de vermelho. Alguém ferido? Só o João Grande levou um soco na cara, Moita Brava disse rindo. Mas ele é cabeça dura. Aguenta. João Grande cuspiu mais sangue
e sorriu. Valeu a pena. Fazia tempo que eu não tinha um combate bom. Lampião assentiu. Então, olhou para Francisco, que ainda estava no chão, tremendo. Levanta, menino! Francisco obedeceu com dificuldade. As pernas dele mal o sustentavam. Olha bem para isso aqui, Lampião disse, apontando para os cadáveres. Olha bem e grava na memória, porque você vai voltar para o quartel e vai contar para todo mundo o que aconteceu aqui hoje. Eu vou? Vai. Você vai ser meu mensageiro. Vai contar que quem mexe com Maria Bonita assina a própria sentença de morte. Vai contar que não importa quantos soldados venham, não importa quantas armas tragam, o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai contar que o sertão tem leis próprias e quem não respeita essas leis paga com a vida. Francisco assentiu freneticamente. Eu vou contar. Eu prometo. Vou contar tudo. E uma coisa a mais. Lampião se aproximou até ficar a poucos centímetros do rosto do rapaz. Você mostrou honra hoje, mostrou coragem. Isso é raro. Não desperdiça isso virando um desses tenentes ambiciosos que só pensam em glória. Você entendeu? Sim, senhor. Entendi. Então vai, pega um dos cavalos que sobraram e vai embora. E não olha para trás. Francisco não precisou ouvir 2 vezes. Ele correu, tropeçando nas próprias pernas, até onde os cavalos estavam. Montou no primeiro que encontrou e cavalgou como se o diabo estivesse atrás dele. Os cangaceiros o observaram sumir na caatinga. Corisco cuspiu no chão. E, capitão, a gente devia ter matado ele também. Ele vai dar informação, vai dizer onde a gente estava. Deixa o menino ir, Lampião disse. Informação não serve de nada quando já mudamos de lugar. E, além disso, a história que ele vai contar vale mais do que 1000 soldados mortos. O medo que ele vai espalhar vai fazer o trabalho por nós. Maria se aproximou, colocou a mão no ombro de Lampião. Você fez certo em deixar ele viver. Você acha? Acho. Aquele rapaz tinha honra. E no meio de tanto sangue, é bom deixar um pouco de honra viva para contar a história. Lampião sorriu. Passou o braço pela cintura dela. É por isso que eu te amo, minha nega. Você entende? Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando o riacho que agora corria vermelho. O sol estava começando a descer de verdade, pintando o céu de laranja e vermelho. Uma cor que combinava com aquele cenário de morte. Vamos embora, Lampião finalmente disse. Deixa os corpos onde estão. Que sirvam de aviso. Os cangaceiros começaram a se preparar para partir. Recolheram as armas dos soldados mortos, a munição, qualquer coisa de valor. Em 15 minutos, estavam prontos. Maria pegou o cavalo dela, montou. Antes de partir, ela olhou uma última vez para o riacho, para a água vermelha, para os corpos espalhados. Será que isso nunca vai acabar, Virgulino? Ela perguntou baixinho. Lampião montou no cavalo dele, ajustou o chapéu. Enquanto houver injustiça, sempre vai ter alguém para fazer justiça do nosso jeito. Pode ser nós, pode ser outros. Mas vai ter. Eles partiram, os 21 cangaceiros sumindo na caatinga da mesma forma que tinham aparecido, como fantasmas, como lenda. E ali, naquele riacho, que antes era cristalino e tranquilo, ficaram os 11 corpos. Ficou o sangue, ficou a mensagem, ficou a história que ia ser contada e recontada por gerações. A história do dia em que 12 homens tentaram capturar Maria Bonita. E só um sobreviveu para contar. Francisco cavalgou por 3 horas sem parar. Não olhou para trás nem uma vez. Não diminuiu o passo. Não parou para beber água ou descansar o cavalo. Apenas cavalgou, o coração batendo tão forte que ele achava que ia explodir no peito, as mãos tremendo nas rédeas, o suor escorrendo pelo rosto, misturado com lágrimas que ele nem percebia que estavam caindo. Na cabeça dele, as imagens se repetiam sem parar. O sangue, os gritos, o som dos tiros, o cabo Severino caindo, o tenente Joaquim com um buraco na testa, os corpos espalhados ao redor do riacho, e, acima de tudo, os olhos de Lampião, aqueles olhos frios, calculistas, que pareciam ver através da alma de um homem e pesar o valor dele. Quando finalmente chegou ao quartel, já era noite. A lua cheia iluminava o caminho. Francisco praticamente caiu do cavalo na entrada. As pernas não o sustentavam mais. 2 soldados que faziam a guarda correram até ele. Francisco! Meu Deus! O que aconteceu?
Onde estão os outros? Ele tentou responder, mas nenhum som saiu. A garganta estava seca, fechada. Ele apontou para trás, para a direção de onde tinha vindo, e desabou no chão. Levaram ele para dentro, deram água, colocaram ele sentado numa cadeira. O comandante do quartel, um major de cabelos grisalhos chamado Augusto Pereira, se ajoelhou na frente dele. Soldado Francisco, onde está o tenente Joaquim? Onde estão os outros 11 homens? Francisco bebeu mais água, respirou fundo e então, com a voz quebrada, começou a contar. Contou tudo, desde o momento em que cercaram o riacho até a execução final. Não omitiu nada. Não suavizou nada, cada detalhe brutal, cada morte violenta, cada segundo daqueles 15 minutos de inferno. Quando terminou, o silêncio no quartel era absoluto. Os soldados que tinham se reunido ao redor para ouvir estavam pálidos. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros apenas encaravam o chão, processando o horror da história. O Major Augusto se levantou devagar. O rosto dele tinha envelhecido 10 anos naqueles minutos. 11 homens, ele sussurrou. 11 homens mortos. Eles não tiveram chance, Major. Francisco disse, a voz ainda tremendo. A gente achou que ela estava sozinha. Achou que ia ser fácil. Mas Lampião, ele estava lá o tempo todo, esperando. Era uma armadilha. E a gente caiu direitinho. E ele te deixou viver. Outro oficial disse, desconfiado. Por quê? Por que só você? Francisco olhou para o homem, os olhos vermelhos de tanto chorar. Porque eu tentei salvar o tenente. Me joguei na frente dele, Lampião. Ele disse que eu tinha honra, que merecia viver, mas ele me deixou vivo por outro motivo também. Qual? Para eu contar essa história, para eu trazer a mensagem dele. Que mensagem? Francisco respirou fundo. Que quem mexe com Maria Bonita morre. Não importa quantos soldados venham, não importa quantas armas tragam, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ele disse que o sertão tem leis próprias e quem não respeita essas leis paga com a vida. O major deu um soco na parede, fazendo o reboco soltar. Maldito! Maldito bandido! Mas até na raiva dele havia medo. Todos ali sentiam. O medo que vem de saber que enfrentaram algo maior do que esperavam. Algo que não podia ser derrotado apenas com armas e uniformes. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Primeiro entre os quartéis da região, depois pelas vilas, depois pelas cidades. E cada vez que era contada, ganhava novos detalhes, novas camadas, novo peso. Diziam que Lampião tinha aparecido do nada, como um fantasma. Diziam que os cangaceiros eram tão rápidos que as balas não os acertavam. Diziam que Maria Bonita tinha sorrido o tempo todo, como se soubesse que aquilo ia acontecer desde o começo. E, principalmente, diziam que mexer com a mulher de Lampião era suicídio garantido. A história chegou aos jornais. Repórteres de Recife, Salvador, até do Rio de Janeiro, vieram entrevistar Francisco. Ele contou a mesma história, repetidas vezes, nunca mudando os detalhes, sempre mantendo a mesma expressão assombrada de quem tinha visto o inferno e voltado. Um jornalista de Salvador escreveu: o soldado Francisco Alves da Silva, único sobrevivente do massacre do Riacho das Três Pedras, afirma que Lampião poupou sua vida por demonstrar honra e coragem. A brutalidade com que os outros 11 foram executados serve como aviso macabro. No sertão do cangaço, há códigos que não podem ser violados. E a mulher de Lampião é o maior desses códigos. Outro jornal, de Recife, foi mais dramático. A água do riacho correu vermelha por 3 dias, segundo moradores locais. Os corpos foram encontrados apenas 2 dias após o massacre, já em estado de decomposição sob o sol escaldante. Nenhum soldado ou policial se atreveu a ir buscar os mortos imediatamente. Tamanha era a certeza de que Lampião ainda poderia estar por perto. O recado foi recebido alto e claro. Maria Bonita é intocável. Francisco nunca mais voltou a ser soldado. Cumpriu a promessa que fez a Lampião naquele dia. Voltou para Campina Grande, abraçou a mãe como disse que faria e virou marceneiro. Abriu uma pequena oficina onde fazia móveis, portas, janelas. Mas até o fim da vida, carregou aquele dia com ele. Pesadelos constantes.
Acordar no meio da noite suando frio, ouvindo os gritos dos companheiros. Ver o rosto de Joaquim sempre que fechava os olhos. Sentir o cheiro de pólvora e sangue que nunca saía completamente das narinas. Ele se casou, teve filhos, e quando os filhos cresceram e perguntavam sobre a guerra, sobre o cangaço, sobre as histórias que ouviam na rua, Francisco contava, sempre contava, porque tinha prometido, porque aquela história precisava ser passada adiante. Meu filho, ele dizia, naquele dia eu aprendi que existem coisas mais fortes que a lei dos homens. Existe o código do sertão, existe a honra, existe o respeito. E quando você mexe com o que um homem considera sagrado, não importa se você tem a lei do seu lado, a justiça vai te encontrar de um jeito ou de outro. Os filhos ouviam em silêncio, absorvendo cada palavra. E você acha que o Lampião estava certo, pai? Um deles perguntou uma vez. Francisco ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Certo ou errado? Isso depende do lado que você está. O que eu sei é que naquele dia ele seguiu o código dele. E eu respeitei aquilo, mesmo discordando, porque no fundo mesmo, ele estava fazendo o que qualquer um de nós faria se alguém ameaçasse quem a gente ama. O Riacho das Três Pedras nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. A água continuou correndo, clara e fria como sempre. Mas o povo da região evitava passar por lá, especialmente quando o sol começava a descer. Diziam que nas tardes de calor intenso, quando o silêncio pesava sobre a caatinga, ainda dava para ouvir os gritos. Ainda dava para sentir a presença dos 11 homens que morreram ali. Uma pequena cruz foi erguida no local por moradores locais. Não tinha nomes. Apenas dizia, aqui caíram 11. Restou um para contar. E a lenda cresceu. Virou causo contado ao pé da fogueira. Virou história de avô para neto. Virou símbolo de algo maior que os próprios eventos daquele dia. Virou a prova de que no sertão havia justiça. Não a justiça dos tribunais, não a justiça dos papéis e carimbos, mas a justiça antiga, a que vem do sangue, da honra, do código que os homens seguiam antes da lei escrita existir. E Maria Bonita, ela se tornou ainda mais lendária depois daquilo. Não era mais apenas a companheira de Lampião, era a mulher pela qual 11 homens morreram. Era o símbolo vivo do amor que inspira lealdade absoluta. Era a prova de que algumas coisas, algumas pessoas, são sagradas demais para serem tocadas. Anos depois, quando Maria e Lampião finalmente caíram em 1938, executados por soldados em Angicos, a história do Riacho foi lembrada. Foi contada de novo, como se fosse uma profecia do fim que os esperava, como se aquele dia tivesse sido tanto o auge quanto o prenúncio da queda. Mas até hoje, quase um século depois, a história sobrevive. Sobrevive nas músicas, nos cordéis, nas conversas de bar, nas rodas de história ao redor do fogo. E cada vez que é contada, a mensagem continua a mesma. No sertão, a honra não é negociável, o respeito não é opcional. E quando você mexe com o que um homem considera sagrado, você não mexe apenas com ele, você mexe com a força que ele carrega dentro. A força que pode transformar um riacho tranquilo num cemitério. A força que pode virar 12 caçadores em 11 cadáveres e um mensageiro apavorado. A força que faz um homem dizer, aqui, até aqui, e nem um passo além. E essa força, meus amigos, essa força nunca morre. Pode estar adormecida, pode estar escondida, mas está sempre ali, esperando. Esperando pelo momento em que alguém cruza a linha que não deveria ser cruzada. E quando isso acontece, o sertão acorda. E cobra, sempre cobra. Agora, antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Será que hoje, no mundo moderno, com todas as nossas leis e processos, ainda existem linhas que não podem ser cruzadas? Ainda existem coisas sagradas o suficiente para fazer um homem ir até o fim, aconteça o que acontecer? Ou será que perdemos isso? Será que viramos todos negociáveis, flexíveis demais, dispostos a aceitar qualquer desrespeito desde que a lei esteja do nosso lado? Pensa nisso, porque a história de Maria Bonita e dos 12 soldados não é apenas sobre o passado, é sobre algo eterno na natureza humana,
sobre o que acontece quando você mexe com o que não deveria mexer. E se essa história te fez sentir algo, se mexeu com você, se fez seu sangue esquentar, então faz 3 coisas por mim. Primeiro, deixa aquele like aí embaixo. Mostra que histórias como essa ainda importam, que a memória do sertão ainda está viva. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago um caos novo, uma história que não pode morrer, uma memória que precisa ser passada adiante. E terceiro, me conta nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. E mais importante, o que você acha dessa história? Lampião estava certo, os soldados mereceram. Ainda existe espaço para esse tipo de justiça no mundo de hoje? Quero saber sua opinião. Quero saber se essas histórias ainda ecoam, se ainda têm poder, se ainda fazem sentido. E lembra, enquanto houver gente para contar, enquanto houver gente para ouvir, essas histórias nunca vão morrer. Elas vão continuar vivas, passando de geração em geração, lembrando a todos nós que houve um tempo onde a palavra tinha peso, onde a honra significava algo, onde mexer com o que é sagrado tinha consequências reais e definitivas. Um tempo que talvez não volte mais, mas que nunca deve ser esquecido. Até a próxima, meus amigos. E lembrem-se sempre, no sertão, quem planta vento colhe tempestade, e quem mexe com Maria Bonita colhe Lampião.